caridade, justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no 8º princípio da doutrina social da Igreja. A palavra parece um pouco complicada, mas depois de fazermos esse estudo, nós vamos entender o que ela realmente significa. O princípio de subsidiariedade. Segundo o texto que vamos ouvir, o que você pode entender por subsidiariedade? O que compete fazer o indivíduo, a comunidade social e o governo, no caso a União? O princípio de subsidiariedade trata principalmente das responsabilidades e limites de governo e dos papéis essenciais das associações de voluntariado. Põe o limite adequado à ação do governo, insistindo em que nenhuma instância superior deve realizar uma função que possa executar eficaz e eficientemente um nível inferior, uma organização de pessoa ou grupo mais próximos ao problema ou próximo à base. Os governos opressores sempre violam o princípio de subsidiariedade. Os governos excessivamente ativos também violam, às vezes, este princípio. Há uma impotência frente aos problemas sociais, o desemprego, moradores de rua ou pedintes nas esquinas, dependentes químicos. Nenhuma pessoa ou grupo pode fazer o bastante para solucionar esses problemas quando eles apresentam dimensões sociais. Mesmo dando a devida importância à subsidiariedade, o governo que arrecada os impostos deve ajudar os indivíduos, as comunidades menores e a comunidade nacional a fazer algo em relação a tais problemas. Por conseguinte, quando pagamos os impostos, estamos contribuindo ao estabelecimento da justiça social. Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com as dos outros, desses outros elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum. A palavra subsidiariedade deriva de subsídio, em latim. Significa ajuda e, em conformidade com isso, autoridade, qualquer que seja, em especial a autoridade política do Estado, União, deve, primeiro, deixar fazer o que os cidadãos e a sociedade inferiores possam realizar com eficiência a partir de si mesmo, com relação ao bem comum. Segundo, ajudar a fazer o que os cidadãos e as sociedades inferiores podem realizar somente de modo imperfeito, com a relação ao bem comum. E terceiro, fazer por si só aquilo que os cidadãos e as sociedades inferiores são incapazes de realizar de forma eficiente, com relação ao bem comum, ou que constitui um risco para este, se tal atividade vier a cair em mãos privadas. Este princípio procura estabelecer o conveniente equilíbrio entre as competências e atividades dos indivíduos e das associações e a competência do Estado. O fundamento deste princípio é que as pessoas e as comunidades são anteriores ao Estado e à União. As pessoas e os grupos, como a família, as comunidades locais e profissionais, as comunidades de trabalho, os grupos religiosos, são anteriores ao Estado e à União, tendo se constituído antes do aparecimento deste. Por este princípio, cabe ao Estado, à União, a obrigação para com as pessoas e comunidades de ajudá-las para que possam alcançar os objetivos, criando as condições e os estímulos para isso. O Estado, a União, deve orientar as pessoas e as comunidades, harmonizando os esforços na realização do bem comum. O princípio da subsidiariedade tem por objetivo assegurar uma tomada de decisão o mais próximo possível dos cidadãos. Por isso somos chamados a pensar mais um pouquinho. Segundo o texto acima, o que você entende por subsidiariedade? O que compete fazer o indivíduo, a comunidade, a sociedade, o governo, a União?
Então, essa é a pergunta que é feita a cada um de nós. Cada um tem um papel, cada um dentro de um grau e de uma força, cabendo ao Estado fazer aquilo que é próprio do Estado, à associação aquilo que é próprio da associação, mas nunca esquecendo que o indivíduo, a pessoa, deve ser levado sempre em consideração. E isso também serve para cada um de nós que trabalhamos com os pobres, de dar condições para que eles possam também sair da pobreza com a força, com a criatividade, com o espírito que está em cada um deles. Sejamos cooperadores, demos condições de que as pessoas possam fazer a sua caminhada. Por isso e por tudo mais, eu vos digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Amor, caridade, justiça.